Olá, caros telespectadores do canal Sua História Nossa História. Hoje eu vim conversar com uma jovem muito conhecida na mensagem, não só na igreja do pastor Adil, lá no Belém, como é uma grande pioneira, nasceu na mensagem, filha dos pais tão queridos e conhecidos também, que é o irmão Brito e a irmã Cida. Eu vim aqui na casa deles para conversar hoje com a jovem Rafaela, mas sem mais delongas eu gostaria que ela primeiramente se apresentasse, dissesse o nome dela, a sua idade, e a gente desse continuidade conhecendo a história da Rafaela. Rafaela, pois bem, gostaria que você se apresentasse, né, como eu comentei, por favor. É um prazer ter você aqui na minha casa, é um privilégio estar participando do canal. E, bom, como o irmão falou, meu nome é Ramona Rafaela, eu tenho 21 anos, né? Meus pais são o irmão Brito, que é o evangelista de praça, e a irmã Cida, né? E eu não nasci na igreja, eu vim através do irmão Gladson. Ele que nos evangelizou por 2 anos. Ele ficou evangelizando, e aí a gente acabou vindo pra mensagem. Nossa, que interessante. Até porque eu não sabia, porque o irmão Brito hoje é um evangelista, muito bem renomado na mensagem também. Esse horário mesmo está lá na praça pregando, na Praça da Sé, como eles fazem esse trabalho. Inclusive, é uma coisa que eu não sabia. Você vê que interessante, você contando, a gente conhece mais da história do próximo. Mas, bom, pelo que eu conheço de você, né, até a gente estava comentando agora há pouco, nós temos uma longa caminhada juntos aí no meio juvenil, né, da mensagem. Nós nos conhecemos desde criança e acabamos crescendo juntos, nossos amigos são amigos em comum. E falando nesse primeiro ponto de companheirismo, eu gostaria que você abordasse, hoje você é casada, né, você viveu na mensagem desde criança, o seu relacionamento com os jovens, e hoje você é casada. Eu gostaria que você explicasse qual é que é a metamorfose, a diferença do companheirismo que você tem quando você é jovem e do companheirismo que você passa a ter depois que você tem uma vida íntima com uma outra pessoa, depois que você é casado. Esse companheirismo realmente muda muito ou é uma coisa mais estereotipada? Eu vou ser bem sincera. Como eu tenho uma experiência pouca como casada, porque eu só sou casada há 2 anos, eu já percebi que é totalmente diferente. De um companheirismo com os jovens, companheirismo com o que eu tinha com os meus amigos e companheirismo agora com o que eu tenho casada. Quando os jovens sempre me chamavam pra sair, porque eu era solteira, sempre chamavam pra gente ir um na casa do outro, até então eu tinha amigas que eu dormia na casa delas, então que a gente se divertia, aí passeava, ia pra outras igrejas, pra casamentos em outras cidades da mensagem. E agora, quando eu sou casada, não é isso. Então eu tenho um companheirismo mais maduro. Eu tenho um companheirismo com pessoas casadas. Não tenho um companheirismo tanto com pessoas solteiras. Eu ainda tenho, porque eu ainda tenho amigas solteiras. E que eu sei que eu posso sim muito bem ser um exemplo para elas, tendo uma vida sendo casada e ter casado na mensagem, né? Então assim, é diferente. Tenho companheirismo, eu até às vezes eu falo assim, como eu gostaria de ir para retiros, para outras igrejas com meus amigos, mas a minha vida agora é outra, uma vida casada, né? Eu passo muito tempo agora mais com os meus pais, porque eles são casados, eles têm uma experiência maravilhosa de casamento, de união, entendeu? Assim, eu tenho 21, eles estão casados há 20, então assim, eu tenho muito que aprender, não só com eles, mas com outros irmãos também casados. Não, realmente isso é muito interessante. Eu sempre imaginei, eu ainda não sou casado, acho que vai demorar muito pra isso. Não. Mas ninguém sabe. Mas a gente percebe, né? Hoje, como jovem, você tem um relacionamento muito forte com outros jovens. Isso. E a gente sempre comenta entre nós, e até em outros companheirismos eu acredito que isso aconteça, que quando você casar, esse companheirismo, a tendência é esfriar. Ele muda. Assim, eu particularmente não gostaria que acontecesse isso. Porque eu sinto falta, sim, de uma amizade. Não é só porque eu ou meu esposo, nós somos jovens ainda, né? Nós dois temos a mesma idade, 21 anos. Não é por causa disso que a gente tem que se separar de amigos jovens, da juventude e apenas só ficar com casados. A gente sabe que a gente deve ficar perto de pessoas casadas porque esse é o nosso mundo, mas nem por isso, entendeu? Às vezes eu sinto muita falta. Meu esposo é de Curitiba, ele veio pra cá e às vezes eu falo assim, ele não conversa com muitos irmãos, né? Mas porque também a gente é casado, porque a gente ainda ele não conhece muito, mas eu gostaria muito que
Não só porque a gente é casado, eu gostaria também de participar um pouco, de sair com os amigos e tal, porque a gente ainda é ser humano, né? Não, com certeza. Eu acredito que isso muda também, até por conta de nós estarmos em completa mudança o tempo todo, né? Exatamente. Quando você tinha, acredito, 17, 18 anos, no seu auge do companheirismo entre os jovens, a sua cabeça era diferente do que é agora. Totalmente. Então, totalmente. Eu acredito que isso aconteça também por conta dessas mudanças, né? Sim. E falando em mudanças, eu até pego um pouquinho uma outra mudança completamente admirada que você teve no seu canto, né? Isso é muito famoso por muitas pessoas aqui, todo mundo conhece. A Rafaela, como eu comentei, desde criança. E a Rafaela, todo mundo sabe hoje, quem já viu ela cantar, se admira pela voz dela, pela forma como ela canta, como ela expressa sentimento cantando um hino. E ela consegue atingir muito as pessoas que estão expectando esse louvor. Mas me disseram que quando você era mais nova, você não era tão afinada e tinha tanta habilidade como você tem hoje, né? Não. Então eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso, né? Como que você conseguiu chegar a esse nível de canto que você tem hoje? Eu tava esperando essa pergunta. Quando me convidaram, eu tava esperando isso. Eu vou ser bem sucinta. Eu comecei a cantar porque eu fazia aula de piano. Fazia aula de piano com a irmã Eunice, a filha do pastor Edil. Tive esse privilégio, essa honra. E foi a partir dela que eu comecei a cantar. Só que assim, foi uma luta pra ela, porque eu nunca cantei na minha vida. E eu queria cantar na apresentação do meu irmão quando ele nasceu. Então, ela teve que me ensinar, minha mãe sabe muito bem, ela teve que me ensinar o hino inteiro, a afinar. Mas não deu muito certo, porque eu desafinei, não entrei no tom. Mas assim, vivendo e aprendendo. E aí, a partir desse momento, eu descobri que eu sabia cantar. Assim, na minha cabecinha, eu ainda... eu gosto de cantar, vou cantar. E só depois, quando eu comecei a crescer, que eu entendi que eu tinha esse talento, esse dom, que eu sabia cantar, que quando eu cantava as pessoas gostavam. Eu particularmente assim não vejo tudo isso. É muito porque eu não, às vezes eu não vejo, às vezes eu me ouço cantando, eu falo assim, nossa, o que eu posso melhorar? Mas quando eu começo a cantar e só vai assim, eu só sinto, né? E realmente eu não era afinada, mas depois de umas aulas boas de canto que eu tive, que minha mãe colocou, aí eu aprendi a cantar um pouco melhor. Não, isso é ótimo. Realmente essa mudança ela foi muito admirada pelas pessoas, como eu comentei. E dentro disso eu gostaria de comentar com você também, pegar a sua opinião a respeito das pessoas que não cantam hoje e querem melhorar o seu canto. Você acha que o canto, as pessoas que cantam bem, é representação apenas do talento das pessoas, ou uma pessoa que não tem talento pode cantar bem profissionalmente? Então, respondendo a sua pergunta, Wesley, eu sou um exemplo. Eu não sabia cantar. Eu aprendi a cantar graças a uma pessoa. Claro, isso deveria estar aqui dentro já de mim, mas só eu não tinha descoberto. Então, assim, eu acho que todo mundo pode cantar assim, com força de vontade, assim, sabendo, se dedicando pra cantar, porque eu me dediquei a ser afinada, né? Porque senão eu não ia conseguir. Então vai muito da força de vontade da pessoa. Eu creio que a pessoa consegue, sim. Todo mundo consegue cantar. Eu já vi vários exemplos na igreja de que a pessoa, ela cantou uma vez, desafinou, mas consequentemente, depois das outras vezes, ela foi aprendendo. E tem uma menina na igreja que eu acho ela canta lindo, que é a Ana Vitória. Eu não sei o nome dos pais dela, mas ela canta assim lindo. Antes ela não cantava assim, afinada, igual eu. Mas ela aprendeu, então assim, todo mundo pode cantar, não é? Não é difícil, todo mundo pode cantar. Sim, é que existe também a diferença do talento e da habilidade, Exatamente. Né? Tem pessoas que já nascem com aquele talento, começam a cantar de criança e depois se desenvolvem. Tem pessoas, que foi eu, que foi aprendendo ao longo do tempo. Sim, inclusive, ela já gravou alguns hinos profissionalmente também, por isso que eu até puxei esse ponto. Né? Quero que você aborde também, como é que foi, rapidamente, como é que foi a sua carreira profissional nessa questão da música? Assim, eu não tive uma carreira aberta, porque isso nem se pode chamar de carreira, porque eu trabalhava gravando uma voz, né, para um CD de criança, quando eu era pequenininha,
E eu tive uma vasta experiência em estúdio, de gravação, tive relacionamento com pessoas que já estavam ali no meio há muito tempo e era muito legal. Eu gostava muito, 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 muito. Quando me chamavam pra gravar, eu era assim, rápida, vou agora. Eu gostava bastante, bastante, bastante. Assim, não dá pra saber assim, meu nome e tal, tudo, porque até então eu acho que eu Ramona Rafaela, não me sentiria tão bem com isso, né? Mas eu gostava de ver meu nominho ali no CDzinho quando eu tava lá na loja, assim, tava o meu nome lá, eu sabia que era eu ali, eu amava fazer aquilo, eu amava. E este CD era de historinhas para crianças da Bíblia, né? Então eu colocava a voz, né? A gente lia, era num estúdio profissional, tudo bonitinho. Eu já dublei também pra revista e já gravei. Então eu lia e falava as palavrinhas lá, as frases da minha personagem. Eu tinha uma personagem num CD e eu fazia a voz dela. E no final do CD, a gente tinha sempre uma musiquinha pra cantar, pra ilustrar a história que a gente tava contando todos juntos, porque não era só uma pessoa, tipo eram mais 5 crianças que a gente gravava tudo junto e no final a gente cantava. Eu fazia isso por uma determinada igreja, né? E que eu fiquei acho que uns 5, 6 anos gravando e tive uma oportunidade de dublar uma vez, porque eles estavam fazendo umas sketches, uns pilotos pra dublar e eu dublei também a voz. Já fiz jingles de criança, de bolacha, wafer, chocolate, comida instantânea, pra essa igreja. Então, assim, eu fui chamada, eu fui selecionada pra fazer. Teve uma vez também, que é um fato isolado, nós estávamos gravando num local, eu gravava numa emissora mesmo, uma vez, e eles fizeram um piloto de um programa de televisão de criança. Só que infelizmente não deu certo, mas eu ia ser escolhida porque eu tinha feito o testezinho e tinha sido aprovada, mas infelizmente não deu certo. Mas eu também fiquei orgulhosa por saber que se tivesse eu teria sido a escolhida. Eu gostava bastante de fazer isso. Nossa, muito legal. Tem muita coisa aqui que, nossa, 21 anos de idade já viu tudo isso. E ainda tem pra ver muito mais, né? Muito mais. Interessante. E dentro disso também, uma outra pergunta agora, pegando esse ensejo do louvor que a gente tá abordando. Qual que é o seu hino favorito? Meu hino favorito? É um hino que eu canto muito, que é, assim, são vários hinos que eu amo. Eu passo o dia inteiro cantando. E tem um hino que teve até o nosso amigo comum, que é o Paulo Henrique, ele falou assim, Rafa, deu esse hino, que é o Amor, que eu canto nos casamentos, que eu já cantei em ceia, e eu sou apaixonada por este hino. Porque assim, ele fala, Rafa, chega. Mas se eu pudesse cantar sempre, eu cantava sempre. Quando eu pudesse, eu cantava. Todo casamento, se quisesse que eu cantasse, eu cantava. E eu realizei um sonho, olha só, nada a ver, de cantar em casamento. Eu nunca tinha cantado em nenhum casamento. E eu tinha uma força dentro de mim que, Rafa, quero cantar em casamento. Eu acabei cantando no casamento do irmão Hudson, que era lá de Goiânia, que tocava violão. Eu cantei, tive o privilégio dele ter me escolhido para cantar no casamento dele, lá em Curitiba. Cantei no casamento da Karina, minha amiga, né, sua prima. E cantei no casamento da minha amiga Gabriela. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando elas me chamaram e ele me chamou pra cantar. Eu falei assim, realizei meu sonho de cantar. E foi o hino exatamente meu preferido, o Amor. Que... Elas pediram especificamente pra você cantar esse hino? Esse hino. Pediram especificamente pra eu cantar o Amor. Aí eu cantei nos casamentos. Então tenta cantar isso no meu também, tá? Já tá convidada. Ai, muito obrigada, eu aceito. Obrigado. O amor é um bem maior, riqueza de valor para o coração, O amor é eficaz e a alegria traz grande emoção. O amor é um bem maior, é algo a encontrar, é joia de
vida faz mudar, o amor é inspiração, na vida uma canção, o amor. Maravilhoso, hein? Muito bonito. Obrigada. Agora, pra gente conhecer melhor a Rafaela como pessoa, como indivíduo, Vamos lá. né? Eu gostaria que você abordasse alguns pontos de qualidade que você acha que você tem. Quais são os pontos positivos da Rafaela? Veremos. Eu mudei bastante ao decorrer que eu fui crescendo, então a gente adquire qualidades, né? Então, uma qualidade que eu acho que eu tô adquirindo e que se eu peguei dos meus pais é ser guerreira. Eu aprendi a saber o que eu quero. Antigamente minha mãe perguntava assim, Rafa, o que você quer? Aí eu, o que eu quero, mãe? E hoje em dia eu sei o que eu quero. Então assim, é uma qualidade que eu peguei dos meus pais. Eles sabem o que eles querem. Ser guerreiros. Eles são comprometidos. Então eu quero também ser comprometida. Depois que eu casei, eu acabei começando a ser comprometida com as coisas. Então acho que assim, ser guerreira tá sendo uma qualidade assim que particularmente eu tô tendo agora. Ser guerreira, igual os meus pais são. Exatamente. Você estipulou uma meta e fazia de tudo para alcançar aquela meta. Exatamente. Isso eu aprendi com os meus pais. Tenho orgulho em dizer que eu aprendi com os meus pais. Dentro disso, isso é muito interessante. Inclusive, eu vi uma frase uma vez dizendo que quando você estipula uma meta, você está dizendo para você mesmo que você vai ser infeliz até você atingir aquela meta. É verdade. E isso é muito interessante. É admirável pessoas que têm essa qualidade. E assim, até para conhecer melhor você, quais são os problemas que você acredita que as pessoas enfrentem na sociedade, né, como num relacionamento, que você acha que nós conseguimos tirar lições do companheirismo cristão que nós temos hoje na igreja? São as influências. A gente tem influências boas no nosso companheirismo. Isso difere da influência do mundo, né, que são paralelos, são coisas totalmente diferentes. Então, as influências do mundo são totalmente das influências da igreja. Então, se eu tive o privilégio de estar na igreja, de poder meus pais serem evangelizados e a gente estar na igreja, eu não troco o meu Deus, minha igreja por nada nesse mundo, porque eu me sinto realizada estando ali. É simples assim. Bom, inclusive eu até queria fazer uma outra pergunta. No começo da entrevista você comentou que o evangelista José Gladson, ele apresentou a mensagem para sua família e depois de muita batalha, o Brito aceitou e hoje é um grande guerreiro na mensagem. Mas você consegue detalhar melhor como que foi o contato da mensagem com você e com a sua família? Tá, eu só sei detalhar porque minha mãe me falou. Ela me contou um pouquinho. Assim, foi o irmão Gladson, 2 anos, que ele ficou evangelizando. Nós éramos da Batista. Então, e aí a gente começou a ir pros encontros, até que os meus pais se batizaram, né? E eu fui crescendo na mensagem, passando por lutas e muitas vitórias. E até que chegou o meu dia de ser batizada. Eu vi os batismos e falava assim, eu quero. Dentro de mim, toda vez que ia batizar alguém, eu preciso estar ali. Algo falava comigo. Então, eu acabei me batizando. E pra mim foi assim maravilhoso. Eu tive muitas lutas depois que eu fui batizada, muitas lutas, mas graças a Deus eu tive os meus pais para me ajudar. E eu sendo cristã pequena, era difícil na escola. A gente sabe muito bem disso na escola. Na escola, eu ainda de cabelo grandinho e de saia, eu sofria bullying porque eu usava saia, porque isso, porque aquilo. E para nós cristãs, mulheres, é difícil. Muito mais difícil. Porque tá lá evidenciado, nós somos cristãs, né? Que a gente não se mistura com certas coisas. E realmente é difícil você não se misturar com certas coisas na escola. Porque você tá ali naquele mundo, você tá ali naquilo, né? E quando você chega em casa é um outro universo. Quando você vai pra escola é outro universo. Então você tem que ser
equilibrada. Você tem que ter equilíbrio entre as duas coisas. E graças a Deus eu soube escolher muito bem isso. De permanecer na mensagem, de estar na mensagem. Porque como eu falei, eu não troco. Meu Deus, eu não troco a mensagem por nada, porque eu não me vejo. Eu tive o privilégio de poder ir todos os dias, sempre com os meus pais para a igreja, de poder ter casado na igreja, de ter tido um namoro cristão, de ter podido conhecer o meu esposo na mensagem. Então, assim, isso é gratificante, isso é maravilhoso. Assim, se todo mundo pudesse, se todo mundo aceitasse, porque nem todo mundo aceita, infelizmente, porque nós somos os eleitos, nós temos a nossa cadeira, né? Então, assim, se todo mundo soubesse o quão bom e quão maravilhoso é você estar na presença de Deus, é você estar na mensagem, é você, todo sábado e domingo, estar sentado ali no banco na igreja, isso não tem dinheiro que pague no mundo você estar ali. E graças a Deus eu fui uma vitoriosa, desde pequenininha, passando por todas as coisas do mundo, até hoje que eu passo, mas eu já sei lidar, eu já sei o que é, o que eu posso, o que eu não posso, o que vai ser bom pra mim ou pra minha família. Ai, é maravilhoso. Com certeza, isso é muito maravilhoso. Inclusive, até pegando um pouquinho sobre a sua transição, né, de você ser batizada, o que realmente te influenciou a tomar essa decisão? Mesmo você, como você cresceu mesmo na mensagem, você estava tendo contato ali com a igreja, com a mensagem o tempo todo. Mas aí chega um ponto da sua vida em que você realmente decide tomar essa decisão. Quais foram os fatores que fizeram que você tomasse essa decisão? Tá, como eu falei, a gente sempre ia pra igreja, sempre. E sabe quando falta alguma coisa em você? Que você não sabe o que é. Você é pequenininho. Eu me batizei com 12 anos. 12 anos, o que uma criança quer com 12 anos de idade, né? Então, assim, faltava alguma coisa em mim que, como eu falei, que me puxava para todo dia de Santa Ceia, todo dia de batismo. Eu precisava me batizar. Eu queria subir lá no batistério e me batizar, né? Mas, claro, tudo tinha o seu tempo até que eu consegui. Então, eu precisava de algo para me preencher. E quando eu me preenchi daquilo, eu sei que eu passei por muitas coisas, muitas lutas, mas eu precisava daquilo para eu aprender, para eu amadurecer e para eu ser hoje em dia quem eu sou. Faltava alguma coisa ali para mim. Não, isso é muito bonito. E dentro disso também, qual que é o conselho que você dá para as jovens, as meninas, principalmente agora nessa questão da fase, desse mundo educacional, né? Você que passou pela escola, sendo uma cristã, você era bombardeado o tempo todo com lutas de todos os lados e hoje você se vê vitoriosa. Eu vejo você como vitoriosa, acredito que você também tem essa visão mais ainda, porque você viu que você passou por essas fases e teve sucesso. Mas que conselho você dá para outras meninas, outras jovens que estão passando por essas lutas e como elas podem ser bem-sucedidas nesse ambiente que elas estão enfrentando hoje? Tá, não desistir. É difícil? É difícil. Você ter seu cabelo comprido, você usar sua saia, é difícil. Assim, você pode ter amizade na escola, você pode, mas você tem que ter parcimônia. Você tem que saber se aquela amizade vai te fazer bem. Não vá pela cabeça das outras pessoas, porque é muita coisa em jogo. Deus já tá vindo, né? Então, jovens, crianças, permaneçam. Escutem seus pais, sabe? Escutem sua família, porque isso é recompensador depois. É difícil, é muito difícil. É passar pela escola, passar por todas as experiências, mas eu tenho certeza, se você continuar firme na mensagem, mesmo com tudo, você vai ser recompensada. E essa recompensa é maravilhosa e é grandiosa. Simples assim. Com certeza. E dentro desse conselho, qual outro conselho que você dá para os jovens que também nasceram na mensagem, têm a mensagem como uma lida até hoje pelos pais, pela experiência das pessoas com que elas estão vivendo ao redor, mas ainda não tomaram a decisão de se batizar? As pessoas que ainda vivem na dúvida, esses jovens, essas crianças, qual conselho você dá para essas pessoas? Não perca tempo, porque Deus está vindo, Deus está vindo,
E até me emociono, porque eu já tive sonhos. Sinceramente, eu já tive sonhos que... Eu não sei se eu vou lembrar agora. Ai, meu Deus, sou uma manteiga derretida. Tem isso aí, não tem Mas problema. é que isso é espiritual. Isso é muito forte. Gente, não perde tempo. Deus é tão maravilhoso. Você poder ter pessoas maravilhosas, você poder ter a oportunidade de acordar cedo no domingo. Eu amo acordar cedo no domingo pra ir pra igreja. Meus pais passam lá em casa porque eles me dão carona. Gente, a gente já tá lá esperando, eu e meu esposo. Não perde tempo. E o sonho, eu tive sucintamente, que eu e minha família, nós estávamos num local, eu contei até isso pra minha mãe uma vez, e não estavam deixando a gente sair de dentro da casa, a gente não podia sair, porque se a gente saísse, as pessoas poderiam fazer mal pra gente. Então isso é muito lá de Apocalipse, né, que a gente vai ter que ficar dentro de casa, que as pessoas não vão aceitar nosso dinheiro, né, que a gente vai ter que usar a fé. Mas, gente, jovens, não percam tempo, porque o mundo não traz coisa boa pra gente. Tantos jovens que têm testemunhos maravilhosos dentro da igreja, e é tão lindo ver os jovens no retiro, amizades, isso é lindo, isso é puro, entendeu? Tendo Deus, tudo fica lindo e maravilhoso. Não, isso é verdade. Eu também sinto essa alegria, né? Eu até me emociono também de você saber que tá chegando o horário do culto e você vai encontrar com irmãos. O ambiente é totalmente diferente do que a gente costuma ver no trabalho, na escola, exatamente. etc. Não, isso é maravilhoso. E até puxa um outro gancho até pra Bíblia, né? Qual o personagem da Bíblia que você mais se identifica, que você mais se familiariza e por quê? É José. José. Eu gosto muito de José. Eu e minha mãe, a gente gosta muito de José. Jovem perseverante. Porque ele foi vendido pelos seus irmãos, né? E foi escravo, mas deram uma oportunidade para ele que ele pudesse estar lá no Egito, né? Porque ele sabia ler, né? Então ele precisava de alguém que pudesse saber ler. E mesmo que ele tenha sido vendido pelos seus irmãos, poderia ter ficado frustrado com isso, ele não deixou Deus. Ele perseverou, como minha mãe acabou de falar, ele perseverou. Ele foi um homem de fé. Ele se reergueu. Mas ele só fez isso porque ele tinha Deus. Porque se a gente... ele não esqueceu da família dele. Quando a família dele foi lá, ele fez aquilo da taça com Benjamim. E quando o pai dele, ele queria ver, né? Quando o pai dele chegou lá e ele se apresentou para os irmãos, ele logo perdoou. Que coisa magnífica você poder perdoar. Você poder ter Deus no coração e perdoar. Mesmo que os irmãos dele tenham feito aquilo com ele. Ele perdoou. Deus chamou a família para o palácio. Isso é lindo. Ele foi perseverante. Ele não deixou de crer em Deus. Ficou preso. Muitas e muitas, muitas lutas. Mas ele permaneceu na fé com Deus e ainda conseguiu perdoar a quem te fez mal. Isso é lindo demais. Eu amo demais José. Você vê que ele não perdoou qualquer coisa, né? Não foi alguma coisa que roubou bala dele. Não. Foi uma coisa que comprometeu a vida dele, Sim, o relacionamento com os pais dele, né? Ele conseguiu perdoar tudo isso. Ele conseguiu perdoar. Isso é lindo. Eu amo a história de José. Maravilhoso. O irmão Brandon também diz que José, ele se compara muito com Cristo, né? Acho que é o personagem da Bíblia que mais se compara com Cristo, se eu não estou enganado. E realmente a história dele é maravilhosa. Eu também tenho ele como um dos favoritos. Assisti o filme dele quando era criança o tempo todo. Um filme que eu assistia muito era de Moisés. Era VHS. E todo dia eu assistia Moisés lá. VHS. Ou era Moisés ou era Ben-Hur. Todo dia, quando eu chegava na escola, eu assistia Moisés e Ben-Hur. É Moisés dos 10 Mandamentos. Exatamente, dos 10 Mandamentos. Maravilhoso. Esse filme é muito bom. Inclusive agora que a gente está tocando nesse assunto, desse personagem tão querido que é José, se você estivesse com o José, e isso vai se realizar, né? Porque nós vamos no céu, com certeza você vai ver ele, vai querer abraçar ele, conversar com ele, mas o que você diria para ele? O que você conversaria com José? Gente do céu, o que ele pensou enquanto ele estava passando por todas aquelas lutas? O que ele pensou na cabeça dele? Será que eu ia perguntar, você pensou em desistir? Mesmo ali na prisão? Ou mesmo quando foi vendido? Você pensou em desistir?
Você pensou em desistir? Porque muitas vezes às vezes a gente desiste assim por pouco, né? Por muitas coisas, né? E ele não desistiu, né? Mas se ele já pensou em desistir, eu acho que eu ia perguntar isso. E você, agora que você tocou nesse assunto, você na sua vida cristã, em toda a sua vida, você já pensou alguma vez em desistir? Assim, eu não me recordo se eu já pensei em desistir. Assim, pode ser que já deve ter pensado assim, ai, não quero mais nada. Mas na minha cabeça, assim, não, eu nunca pensei em nada. Tipo, não quero mais servir a este Deus. Eu não quero mais seguir nos caminhos do Senhor. Não, porque eu acho que assim, que eu tinha uma vitória, eu tenho meu galardão, entendeu? Então, eu acho que eu nunca, pra desistir de Deus, não. A gente não desiste de Deus, nunca. E nem ele desiste da gente. Isso é verdade. Ele nunca mesmo desiste, né? Muito interessante. Dentro disso também, dessa pergunta, e uma pessoa que nós temos tanta convivência direta pela mensagem dele, que Deus usou ele para ser a causa de tudo isso que nós estamos vivendo aqui, que é o irmão Brana, se você se encontrasse com ele, o que você diria? Não perguntaria, mas qual assunto você gostaria de abordar, de perguntar a opinião dele? Uma coisa que eu gostaria de dizer pra ele era obrigada. Obrigada. Porque eu só estou aqui porque alguém me falou de você. Muito obrigada. Porque eu me vejo no céu. Eu tenho certeza que meu nome tá no livro da vida. Então, eu acho que eu ia falar assim, irmão Brana, que Deus o abençoe. E muito, muito obrigada. Porque eu consegui o meu lugar. Porque eu tive fé. Eu criei na mensagem de Deus que Deus passou por irmão e eu conheci. Então, muito obrigada. Quais são hoje as pessoas que você mais admira? Isso é fácil. Eu já respondi várias vezes. É meu pai e minha mãe. É óbvio. Meu paizinho, eles têm uma história de vida linda. Eles não têm faculdade, não têm. Eles não terminaram o ensino médio, nem nada, mas nem por isso eles deixaram de ter o que tem hoje. Por quê? Porque eles tiveram Deus em primeiro lugar e foram guerreiros em tudo que eles têm é porque Deus permitiu, porque se não tivesse Deus nisso, eles não teriam nada disso. Então é o meu pai e a minha mãe. Hoje em dia, eu tenho fundo do meu coração, eu tenho um relacionamento maravilhoso com eles. Até achar porque eu sou manteiga derretida. E eu tenho um relacionamento muito, muito... Antes eu não tinha um relacionamento jovem, né? E aí a gente aprende a dar valor. E, sem dúvidas, meu relacionamento com os meus pais é maravilhoso. E são minha base. Meu pai e minha mãe. E o meu esposo também, né? Mas, assim, que por muitas coisas que eu sou, eu devo aos meus pais. Com certeza. Eles que nos acompanham mesmo, desde a nossa criação, exatamente, que nos influenciam. Nós somos espelhos dos nossos pais. Exatamente, É verdade. E assim, qual que são os seus sonhos? Qual que é o seu maior sonho? Né? Não precisa ser você pode ter mais um sonho. São tantos sonhos, tanto espiritual como material, né? Porque nós, seres humanos, a gente quer conquistar várias coisas materiais, né? E no espiritual, a gente tem a vida eterna, né? Então a gente quer alcançar o céu, né? É um sonho, mas é um sonho de uma mulher, né? É poder ter filhos. É poder dar netos aos meus pais, né? Ter filhos. Sim, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E eu queria agradecer a Rafaela, né? Acredito que todos vocês que assistiram ficaram admirados e conheceram mais sobre a Rafaela. Eu mesmo que conheço ela praticamente minha vida toda, não sabia de muitas coisas que ela abordou aqui e como me ajudou particularmente, as lições que você deu, com certeza vai ajudar outros jovens. Eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui, foi muito gratificante. Eu que agradeço, Wesley, por esse convite, por essa oportunidade de eu poder dos meus pais também abriram a porta da casa deles, né? Pra gente poder conversar um pouco, pros irmãos e irmãs me conhecer, né? Não só a voz, mas a Ramona Rafaela em si como pessoa, né? E se vocês, irmãos e irmãs, que gostaram desse vídeo, tem outros vídeos no canal, tá? E se você se interessar, inscreva-se no canal, clica no sininho, deixa o seu joinha e muito obrigada!
coisa de valor para o coração, o amor